Bom, gente, boa noite para vocês. Então, hoje vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre o assunto de galvanização, tá? Que é um dos métodos de tratamento de superfícies. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso. E antes de tudo, antes da gente começar mesmo, eu vou passar agora um vídeo. O link dos vídeos estarão nos slides e também eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos assistir aqui, viu? Só um minutinho. Não. Aqui. Vamos lá. Aço é fundamental para o desenvolvimento econômico mundial. Suas possibilidades de aplicação são tão diversas que o aço se destaca como um dos materiais mais usados em construções de todos os tipos. Isso porque o aço é reciclável, flexível, moderno e econômico, além de ser sinônimo de resistência e durabilidade. Porém, é preciso dar o tratamento adequado ao aço para que ele desempenhe seu papel de forma plena. A corrosão é um dos típicos desafios relacionados ao aço, consumindo recursos, terra e o próprio aço com intermináveis manutenções. E se a vida útil desse aço, tão importante para a nossa sociedade, pudesse ser integralmente estendida, assim minimizaríamos os gastos com manutenção e permitiríamos que mais e mais gerações pudessem usufruir desse legado. Você sabia que uma construção pensada a longo prazo pode ficar mais de 30 anos sem nenhuma manutenção estrutural? Isso é possível com a galvanização. A galvanização é um processo eficaz que permite a produção do poder de mineração de uma camada especial é formada, impedindo o contato do aço com o ambiente, protegendo ele não sofre corrosão. Esta proteção será efetiva mesmo se a superfície for danificada. Isso acontece porque o chão de sacrifício é isso mesmo, simples e suficientemente para proteger o aço. Foram implementadas estruturas galvanizadas, inclusive no vergalhão que fica dentro do concreto, auxiliando na sustentação da ponte. Por outro lado, as estruturas metálicas sem galvanização. Três técnicas. Considerando o investimento inicial em aço mensais, fica fácil entender qual é a escolha mais econômica e sustentável. Gastamos em média 4% do PIB para inovação. Com estruturas mais resistentes e precisando de menos manutenção, sobram recursos para investir mais. O dia a dia flui melhor, a população fica mais protegida e o Brasil pode continuar crescendo e se desenvolvendo. O aço é certamente um dos melhores materiais para se trabalhar e a galvanização só faz ele ficar melhor ainda. Galvanize. Bom, então o link vai ficar depois também para vocês.
Vamos aqui para a nossa aula. Então, vocês viram, né, a gente já tinha conversado um pouco sobre a importância do processo de corrosão, quanto isso gasta ao todo em diversos setores. E agora a gente vai ver um pouquinho como proteger isso, tá bom? Então, vamos lá. A galvanização, para a gente falar de galvanização, a gente entra um pouquinho na definição de eletroquímica, tá? Que é uma ciência que trata das relações entre a química e a eletricidade, descrevendo os fenômenos que ocorrem na interface de um condutor eletrônico com um condutor iônico, tá? Então, entre o eletrodo e o eletrólito. A eletrólise, que é a base da galvanoplastia, ela é uma reação forçada. Eu preciso fornecer um estímulo inicial, que seria um estímulo elétrico, para conseguir fazer com que ela aconteça, diferente da pilha, que é uma reação espontânea, tá? Onde o fluxo de elétrons acontece naturalmente. Uma definição de galvanoplastia é uma técnica de deposição de metais em superfícies metálicas, a partir do fornecimento de diferença de potencial. Então, eu preciso aplicar uma DDP, uma diferença de potencial, preciso colocar uma corrente elétrica para favorecer a deposição de metais em superfícies metálicas, tá? Então, aqui tem um esquema onde eu vou revestir a minha peça com ouro. Então, eu vou ter íons de ouro aqui, dispersos aqui nessa solução. Quando eu aplico uma certa quantidade de energia, que seria corrente elétrica, esses íons vão aderir na minha peça metálica que eu estou fazendo, que eu estou colocando aqui. Então, eu tenho um banho de ouro nessa peça que eu estou fazendo, eu tenho um revestimento de ouro. É assim quando a gente vai falar de bijuterias que são revestidas com ouro, prata e afins. Eu tenho esse tipo de tratamento, tá? O cátodo, então, algumas definições importantes. O cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução e o ânodo onde ocorre a oxidação, tá? Eletrólitos são soluções que conduzem a corrente elétrica e íons são partículas que se movimentam na solução, que elas têm uma carga ou positiva ou negativa. A eletrólise é um ramo estudado pela eletroquímica em que a energia elétrica é transformada em energia química, ou seja, trata-se de um processo inverso ao que ocorre nas pilhas. Então, tudo que a gente vê que acontece em pilhas, em eletrólise acontece de forma inversa, tá? O processo das pilhas é espontâneo, já o da eletrólise não é, então é necessário que a gente forneça uma corrente elétrica para que aconteça a reação de óxido-redução. Toda eletrólise, ela precisa de um gerador de corrente, tá? Para passar essa corrente elétrica pelo líquido onde eu tenho os íons, que a gente chama esse líquido de eletrólito, e nele ficam imersos outros dois eletrodos, normalmente eles são inertes, eles não reagem, tá? Então são de platina ou de grafita, e um cátodo, que é o polo negativo, e um ânodo, que é o polo positivo. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cuba eletrolítica, só para vocês conhecerem, a gente não precisa se atentar tanto, tá? Então, aqui só comparando eletrólise e pilhas. Então, a pilha acontece um processo espontâneo, na eletrólise um processo não espontâneo. A pilha, ela converte energia química em energia elétrica, já a eletrólise converte a energia elétrica em energia química, e o cátodo na pilha é o polo positivo e o ânodo polo negativo. Já na eletrólise a gente tem o inverso, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo, tá? Então, algumas comparações e alguns termos que vale a pena a gente relembrar. Algumas aplicações para galvanoplastia, então, que utiliza-se de um método eletrolítico para ser trabalhada, né? A ideia de utilizar a galvanoplastia é para proteger
substrato contra a corrosão. Então, o substrato vai ser minha peça metálica, vai ser minha bijuteria, vai ser a ponte onde estava mostrando ali. Ela serve para melhorar as propriedades físicas e mecânicas desse substrato, tá? Então, melhora a resistência à abrasão, condutividade elétrica, proporciona e mantém um aspecto bonito, decorativo, altera dimensões originais de determinadas peças, então com esses banhos eu posso aumentar a espessura, recupera peças que já sofreram algum tipo de desgaste, tá? E aí a gente tem conhecido uma fila de reatividade de metais. A gente não precisa decorar nada, a gente sempre encontra isso em tabelas, mas a ideia é observar que nós temos alguns metais que são mais reativos e outros menos reativos. E a ideia de conhecer isso é para escolher que metal vai servir como revestimento de um outro metal, tá? Então, metais diferentes, eles apresentam tendências diferentes à corrosão. Tá? Então, diz aqui, é um exemplo, que um metal A é mais nobre do que outro. Se esse metal A apresentar uma menor tendência à corrosão e menos nobre, um deles, o mais nobre, apresenta maior tendência, a menor tendência à corrosão, o menos nobre geralmente tem mais tendência, então a gente começa a escolher qual desses vai revestir um ou outro, tá? Então, aqui geralmente eu tenho normalmente um substrato, tá? Então, ó, revestimentos nobres. Eu utilizo quando o metal do revestimento é mais nobre do que o metal do substrato. É o caso das bijuterias que a gente estava falando. Eu tenho um anel folhado a ouro, tenho um brinco banhado a ouro. O que, que é isso? O substrato do meu brinco, do meu anel, ele é feito de um metal menos nobre, então geralmente uma liga metálica, tem cobre e outros metais, e eu vou fazer um revestimento de ouro. Então, vou usar uma quantidade muito menor do que se eu fosse fazer a peça toda feita de ouro. Então, eu faço um revestimento com metal nobre, que é o ouro, e o meu substrato já não é tão nobre, tá? Então, metais são revestidos por outros metais mais nobres, geralmente para proteger da corrosão ou para fins estéticos e decorativos. Assim, caso ocorra dano, será sempre mais fácil trocar o material revestidor do que o revestido, tá? Então, é mais fácil, né? Eu tenho um banho de ouro lá, começou a minha peça a ter algum desgaste, eu posso levar numa joalheria, eles dão outro banho. Eu vou gastar muito menos do que ter uma peça totalmente de ouro. Eu também tenho um tipo de revestimento que a gente chama de revestimento de sacrifício, que o metal do revestimento é menos nobre do que o substrato, tá? Então, nesse caso, consiste na aplicação de um revestimento metálico numa peça que já é metálica, utilizando então o metal que vai ser de revestimento, chamado de metal de sacrifício, que vai ser oxidado no lugar do meu substrato. Então, eu tenho uma peça muito importante, preciso manter a integridade dela, eu vou recobrir essa peça com um metal que eu sei que vai sofrer a corrosão no lugar da minha peça. Então, a gente chama isso de revestimento de sacrifício. Eu estou usando um metal que eu sei que ele vai ser corroído mais facilmente do que o metal que está no interior. E com isso, eu protejo a minha peça do interior e quem vai sofrer os danos da corrosão é esse metal de sacrifício, tá? Algumas aplicações desses tipos de revestimentos. Nas indústrias, na parte elétrica, eletrônica, química, tá? E alguns tipos de produtos, como conectores, circuitos impressos, componentes de aeronaves, reatores, tá? Então, se protege, se faz esses tipos de revestimento para proteger as superfícies desses produtos. Na parte de segmento decorativo, a gente tem a parte de joias e bijuterias, então se dá esses banhos de ouro, relógios, armações de óculos, canetas, móveis e afins, tá?
Então, quais tipos de galvanoplastia a gente pode encontrar? Tem vários tipos de linhas galvânicas, tá? Desde as mais simples, onde utiliza-se de forma manual, linhas de galvanoplastia semiautomáticas e também as automáticas. E sempre está sendo melhorado esse tipo de processo, tá bom? Então, algumas etapas do processo de galvanoplastia. Geralmente, a gente vai ver depois para cada etapa aqui algumas peculiaridades, mas geralmente a gente tem aqui um momento que é utilizado substâncias desengraxantes para ter uma alta limpeza da superfície que vai ser tratada. Lavagens com água, muita lavagem com água. Utiliza-se uma solução decapante, que é para preparar a superfície para receber o banho. Então, continuo aqui com mais lavagens. Solução decapante novamente, lavagens, banho metálico, nesse caso, especificamente o banho de níquel, mais lavagem e eu tenho a peça pronta. Então, por isso que a gente vai estudar lá na frente um pouco de legislação e afins ambientais, porque a gente tem aqui muito resíduo de substâncias perigosas, tá? E se usa muita água para fazer as lavagens. Então, quando a gente faz o processo de desengraxamento, a limpeza, então, na limpeza de peças para o recobrimento metálico, utilizam-se as operações de desengraxamento, a fim de que essas camadas galvânicas possam ser perfeitamente depositadas. Pode-se identificar os seguintes tipos de desengraxamento, tá? Utilizam-se, então, solventes orgânicos, solventes alcalinos, materiais emulsificantes, eletrolíticos, tudo dependendo de qual é o tipo de peça e o que tem de sujeira incrustada nela, tá? Mas a gente pode observar que são substâncias altamente tóxicas, tá bom? No processo de decapagem, a decapagem é uma operação que se destina a obter uma superfície metalicamente limpa, isto é, isenta de impurezas e óxidos. Então, a finalidade da decapagem é remover a casca de fundição ou laminação, camadas de óxido, ferrugens, entre outras, com soluções ácidas apropriadas. Então, eu vou utilizar soluções de ácido clorídrico, sulfúrico, nítrico, fluorídrico, para fazer a limpeza. Eu vou tirar esses restos aqui de óxidos de ferrugem, tá? A lavagem, após cada um dos estágios químicos ou eletrolíticos, um pouco de líquido vai permanecer sobre a peça. E aí precisa ser removido, para não afetar as outras etapas. Então, por isso, a gente precisa de lavagem, tá? E utiliza-se água para isso. Aí, se vai para o banho, tá? A gente vai para o banho metálico, para o revestimento metálico. Uma vez que a superfície está preparada, a peça está apta para receber esse revestimento, tá? Então, por exemplo, eu tenho diferentes tipos de banho de galvanização, vão ser específicos para cada tipo de revestimento. Os mais utilizados, cromo, níquel, cobre, zinco, ouro, tá? Então, esses são os mais conhecidos. O tipo de galvanoplastia sempre está associado ao metal que foi utilizado para recobrir uma determinada peça, tá? Então, eu vou falar que fiz uma cromagem, quando eu recobri com cromo. Prateação, quando foi recoberto com prata. Douração, com ouro. Niquelagem, quando recobri a superfície com níquel. Zincagem, quando foi feito um recobrimento com zinco. Estanhagem, um recobrimento com estanho, tá? Cadmiação, quando é recoberto com cádmio. E aqui eu vou passar mais um vídeo para vocês, tá bom? Para a gente entender mais um pouquinho disso. É um pouquinho longo, mas é interessante, tá? Só passar essa parte de anunciante. Mais um pouquinho, né? Slack. Já vamos lá.
E a partir desse material era mas a pedra filosofal tinha outros que eles não conseguiam metais novos. Da vida. Se eles tivessem conseguido, a gente teria mais fácil, né? Não sei, supermercado. Duas moedas na minha posição. Na verdade, valeu? A primeira fase
O que está acontecendo lá? Um material nobre, que de repente uma moeda pode valer mais. Uma ideia que esse painel. E as pessoas não têm muita noção de quanto vale o ouro. Quanto você acha que vale o ouro? Eu vou pesar a moeda arredondando, a moeda 5 centavos por 4 gramas. 140. Então, parou. Bem legal, né, esse vídeo, eu gosto bastante dele. Vou deixar o link também lá para vocês. E o que temos aqui agora? Composições de soluções químicas que são utilizadas numa empresa de cromação, por exemplo, tá? Então, eu vou revestir a minha moeda, por exemplo, com cromo. Então, eu faço a limpeza da superfície, como ele fez, e vou dar um banho de cromo. Então, a limpeza vai ser com desengraxante químico, desengraxante eletrolítico, onde eu vou ter hidróxido de sódio, cianeto de sódio, então são substâncias pesadas, tá? Vou fazer uma ativação ácida, onde eu vou usar ácido sulfúrico, banho de cobre, então eu vou ter hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, cianeto de novo, banho de cobre ácido e alcalino, então vou ter sulfato de cobre, ácido sulfúrico, banho de níquel,
eu vou ter sulfato de níquel, cloreto de níquel, ácido bórico, e aí eu venho com o banho de cromo, tá? Então, olha a quantidade de resíduo tóxico que a gente tem dentro de uma empresa que faz os processos de galvanoplastia, nesse caso de cromação. Desvantagens, então, da galvanoplastia. A galvanoplastia, ela pode ser extremamente danosa ao meio ambiente e à saúde de homens e animais. Isso ocorre porque a solução final do processo sempre apresenta uma quantidade de cátions que pertenciam aos metais utilizados. Se a solução com os cátions dos metais não passar por um tratamento e for lançada como rejeito em rios, lagos e oceanos, a gente pode ter problema como alteração de órgãos em espécies vivas, perder diminuição de capacidade de locomoção. A gente pode ter N diferentes mutações em algumas espécies, além do próprio a própria contaminação das águas. E agora, a gente vai entrar ainda em mais outras situações nas próximas aulas. No Moodle tem um texto que serve de suporte para vocês responderem essas questões, tá? Então, baseando-se na aula e no texto de suporte, vocês vão entregar lá como tarefa para mim a resposta dessas questões. O que é o processo de galvanização? Quais os tipos de galvanização que o texto de apoio que eu deixei para vocês está apresentando? Quais as principais diferenças entre galvanização que são descritas no texto, tá? Da questão acima aqui. Com base no texto e em mãos e na aula, quais os benefícios, utilidades do uso do processo de galvanização e quais são as suas desvantagens? Essa vai ser a nossa tarefinha de hoje, tá bom? Então, até a próxima, gente. Façam, por favor, que conta a presença de vocês. Então, até mais.